Olá, muito bom nós estarmos juntos aqui mais uma vez. Se você está assistindo esse vídeo é porque está interessado na leitura do profeta Jeremias e do livro de Lamentações de Jeremias, ou, melhor do que isso, está fazendo toda a leitura bíblica com a gente nesse ano. O livro do profeta Jeremias, para que a gente possa compreendê-lo minimamente, nós precisamos nos lembrar daquele grande evento histórico que ocorreu na Palestina, naquela região, naquele momento histórico. Nós sabemos que havia um grande reino, que era o reino de Israel, que se dividiu em dois. O reino do norte, que levou o nome Israel, com a capital em Samaria, composto de 10 das 12 tribos que compunham o antigo Israel unificado. E ao sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, daí inclusive vem o nome, o termo judeus, e esse reino composto por duas tribos. E esse reino do sul, esse reino de Judá, foi o reino que permaneceu seguindo a dinastia davídica, ou seja, os reis do reino do sul eram reis que eram descendentes do rei Davi, enquanto no reino do norte nós tivemos algumas dinastias distintas, mas não mais dinastias davídicas. O que ocorre? O reino do norte é destruído pelo Império Assírio, Deus preserva o reino do sul, o reino de Judá, da invasão assíria. Anos se passaram, a Babilônia se levanta como um grande império, destrói e domina os assírios. O reino do norte já não existe mais, tinha sido totalmente devastado, destruído pelos assírios, e agora o reino do sul, o reino de Judá, está sendo ameaçado e acaba sendo destruído pelos babilônios. O profeta Jeremias vive justamente nesse momento histórico. O reino do norte já tinha sido destruído, Deus levanta o profeta Jeremias e ele está profetizando durante os últimos anos dos reinos, os últimos anos do reino do sul, os últimos anos ou as últimas décadas do reino de Judá. Ele começa a profetizar no reinado do rei Josias e profetiza, exerce seu ministério profético até o fim do reino de Judá, até a sua destruição total. Ele experimenta e visualiza, podemos dizer, as invasões babilônicas, que foram pelo menos 3, a primeira no ano de 605 a.C., depois 597 e por fim 586, essas duas últimas pelo rei Nabucodonosor. Ele presencia essas invasões babilônicas e os babilônios tinham como objetivo, ao invadir Judá e Jerusalém, capturar aqueles que eram da dinastia, aqueles que tinham sangue real, sacerdotes, mestres, profetas, aqueles que exerciam a liderança intelectual, governamental, educacional, religiosa da nação, fazendo assim com que eles fossem instruídos na Babilônia e passassem por uma espécie de aculturação aos costumes da religião babilônia, enfraquecendo assim a identidade étnica religiosa dos povos que eram capturados. E o profeta Jeremias, que era um sacerdote, ele presencia todo esse processo. É doloroso porque ele está vendo o seu reino, o reino de Deus, no qual ele fazia parte, ser destruído, ser assaltado, ser saqueado. Ele vê contemporâneos, pessoas queridas sendo levados ao cativeiro. Ele mesmo passa por uma situação muito difícil, vai parar lá no Egito em determinado momento. A gente vai encontrar essa história aqui na leitura que nós vamos fazer do livro de Jeremias, vamos entender isso melhor. Ele vê tudo isso muito doloroso é para ele. No entanto, há para Jeremias, no meio de tanta dor e sofrimento, uma paz, porque ele foi o profeta que profetizou tudo isso, junto com outros, mas ele é o profeta que está profetizando e vê tudo isso acontecer, de forma que quando ele sofre vendo tudo se cumprir, ele também se alegra e tem certeza que de fato era Deus que estava falando com ele. A mensagem de Jeremias era muito impopular, porque ele pregava que o reino de Judá estava para ser destruído. E os homens daquele período não gostavam desse tipo de profecia. Eles queriam profecias positivas, profecias que falassem coisas boas,
mas ele não estava sendo vocacionado por Deus para falar o que as pessoas queriam ouvir. Ele foi vocacionado por Deus para falar de fato as palavras de Deus. O profeta Jeremias teve uma vida muito triste, por isso que alguns o chamam de o profeta chorão. Inclusive Deus deu a ele uma ordem que ele não se casasse. Naquele contexto cultural, onde o homem, o sacerdote, certamente deveria se casar, era honroso, era necessário, era importante. Deus fala que ele não poderia se casar, como um símbolo, uma manifestação de quão sofrível seria a situação vindoura para o povo de Judá, como aquele que não pode se casar, como um homem sacerdote que não pode se casar, assim também é a dor e o sofrimento do povo, a dor e o sofrimento que estava por vir e de fato veio. Ele passou risco de vida em diversos momentos, sofrendo oposição dos seus próprios compatriotas e depois, durante as invasões babilônias, ele presencia tudo, ele vai para o Egito. Então ele tem uma vida que se assemelha à vida de um cristão, que prega aquilo que a sociedade não concorda, é perseguido por causa disso, mas vê as profecias e as promessas de Deus se cumprindo e nisso se regozija. Se nós olharmos para o livro do profeta Jeremias, nós vamos encontrar no capítulo 1 um chamado de Deus, uma vocação, Deus chamando o profeta, chamando Jeremias para se tornar um profeta. Nós temos do capítulo 2 até o capítulo 20 diversos oráculos ou profecias, né? A palavra oráculo é sinônimo de profecia contra Judá, são oráculos e profecias de julgamento ao reino de Judá. E aí do verso 21 até o verso 29, nós vemos aqui o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, explicando por que era necessário o reino de Judá passar pelo cativeiro babilônico, passar pelo exílio na Babilônia. Por que dizemos o exílio? É justamente esse momento, é uma palavra que diz respeito a esse fato dos babilônios invadirem e levarem essa liderança religiosa, intelectual, governamental, para ficar presa ali um tempo na Babilônia. E aí nós temos do verso 30 até do capítulo 30 até o capítulo 33, promessas de restauração da parte de Deus para o seu povo, e do capítulo 34 até o capítulo 45, nós temos ali um relato quase que historiográfico dos últimos dias de Jerusalém, dos últimos anos de Jerusalém, e como que se deu a queda, inclusive, nós temos ali um material histórico muito interessante. E por fim, do capítulo 46 até o capítulo 52, nós temos ali o profeta Jeremias profetizando, julgando não só a nação de Judá, como ele faz do capítulo 2 até o capítulo 20, mas agora, por fim, julgamento contra todas as nações, não todas efetivamente, mas muitas nações, sobretudo aquelas que estavam ao redor de Judá. É muito interessante porque o profeta Jeremias, ele profetizou o tempo exato do período que o povo ficaria exilado na Babilônia. Ele disse que esse período seria 70 anos. Isso é algo extremamente sobrenatural, porque isso se cumpre de uma forma muito precisa e matemática na história. Depois de 70 anos que eles tinham sido levados cativos para a Babilônia, Deus levanta um outro rei chamado Ciro, rei da Pérsia, que já tinha naquela altura dominado a Babilônia, para libertar os judeus, fazer com que eles voltassem para a sua terra, para a terra de Judá. E um livro que é uma espécie de apêndice desse livro de Jeremias é o livro de Lamentações de Jeremias. Logo que você terminar o livro de Jeremias, você encontra um livro muito pequeno de Lamentações de Jeremias, que essas lamentações são canções, músicas que nós perdemos a melodia, uma espécie de salmos, mas são salmos de contrição, de tristeza, que expressam a amargura e tristeza do coração de Jeremias, refletindo o sofrimento de todo o povo, e são 5 poemas que foram compostos justamente após a última invasão de Nabucodonosor. Então, após o restante do povo que deveria ir para o exílio ter sido levado cativo, nós temos a composição então desses 5 poemas, e eles ficaram registrados. Há muita dor, há muito sofrimento nessa história, mas há também muita teologia e muito ensinamento para os nossos dias.
Então, para você, sobretudo, que tem passamento de sofrimento, você vai se identificar muito ali no livro de Lamentações de Jeremias. Bom, isso é um pouquinho desses dois livros e nós esperamos que você possa crescer no conhecimento de Deus e da palavra dele através da leitura desses dois livros. Que Jesus te abençoe muito. Seguimos até o próximo vídeo, quando nós vamos falar sobre o livro do profeta Ezequiel. Jesus abençoe sua vida. Um forte abraço.